Vive, Santo Espírito, neste meu pobre ser. Faz no meu coração a luz do céu resplandecer. Vivo em mim, Santo e bom Consolador, limpa do mal meu coração, reine nele só o amor. Fala, Santo Espírito, fala-me com poder, pois para a redenção real eu quero renascer. Vivo em mim, Santo e bom Consolador. Reine nele só o amor. Santo, Santo Espírito, enche-me de fervor, para que eu ponha o meu viver nas mãos do Salvador. Vivo em mim, Santo e bom Consolador, limpa do mal meu coração, reine nele só o amor. Amém? Boa noite. Nós teremos agora um momento especial, um pouquinho diferente no nosso culto de quarta-feira. Nós vamos ter agora um testemunho. Quero chamar aqui a Josiane, que vai contar para nós uma experiência maravilhosa de Deus na vida dela. Boa noite. Quando a Miriam me chamou hoje de tarde no WhatsApp, perguntando se ela podia contar comigo num testemunho hoje, né? Aí eu fiquei, meu Deus. Nunca contei assim para a igreja, né, a minha história de vida. Bom, começou assim. Quando eu era pequena, eu tinha 5 anos, e meus pais conheceram a palavra, a Igreja Adventista. Toda a família foi para a igreja. Quando chegou na faixa dos meus 12 anos, mais ou menos, eu saí as minhas irmãs saíram da igreja, que são mais velhas que eu. Aí depois eu saí da igreja também. Enfim, só ficou meu pai acabou indo para a reforma, minha mãe acompanha ele hoje, e nós 3 filhas saímos todas da igreja. Então, aí passou-se os anos, casei, tive 2 filhos maravilhosos, que estão aqui. Fiquei 14 anos com meu ex-marido. Aos 30 anos, acabei me separando. Nos separamos por diversos motivos, mas, enfim. Daí o que aconteceu? Quando eu me separei, através de muitas desilusões, de várias coisas que ocorreram na minha vida, eu meio que saí fora, assim. Os finais de semana que o Fernando estava com as crianças, eu saía de sexta a domingo. Eu bebia, eu fumava. Era final de semana, todos os finais de semana, assim, que eles não estavam comigo. Quando eles estavam comigo, eu ficava em casa. Quando eles não estavam, quando estava com o Fernando, eu passava na rua, com amigos, entre aspas, né? Fazendo festa, fazendo farra, não dormindo, bebendo, fumando cigarro, tudo que você possa imaginar.
Aí, o que aconteceu? Eu descobri no meu trabalho, passei mal no serviço e descobri que eu sou hipertensa, que eu tinha problema de pressão. Fui no cardiologista, me deu os remédios que eu teria que tomar aqueles remédios para o resto da vida, enfim. Tomei meus remédios, continuava fazendo as mesmas coisas. Bebia, fumava, tomando medicação, né? Aquela correria, não ia na igreja. Minha mãe, minhas irmãs que visitavam bastante a igreja, convidavam, Josi, quem sabe tu vai no culto, vamos na igreja. Eu, na igreja? Não vou voltar para a igreja. Josi, tu não sente falta de Deus na tua vida? Josi, tu não tem vontade de voltar para a igreja? E eu dizia, eu não tenho o mínimo de vontade de voltar para a igreja, eu não volto para a igreja. Tanto que as minhas irmãs visitavam a igreja e eu nunca aceitei visitar a igreja. Bom, enfim, foi passando os anos, aí eu naquela de beber, fumar, festa, final de semana. Aí um dia teve um almoço em família. E nesse almoço em família estava presente um tio meu, médico. Não é cardiologista, mas é oftalmo, mas é médico. Aí eu cheguei, ele, sobrinha, que cara é essa? Tá com uma cara de ressaca. Tio, estou numa ressaca mesmo. Ontem nós fomos numa festa, eu e as minhas irmãs que são casadas, num grupo de amigos, bebi todas. Eu não sei nem como é que eu fui parar em casa. Bebi, tomei tequila, mas graças a Deus estou aqui. Estou bem hoje, estou de ressaca, agora nada que uma Coca-Cola não resolva. Aí, esse meu tio, na boa, de boa assim, falou, sobrinha, tu sabe que aqui nessa mesa, na lógica, pelo teu problema de saúde, tu é que tem menos tempo de vida? Que nem diz o pastor Iveson. Aí, ele me falou um monte de coisa que poderia acontecer comigo. Falou que, na minha idade, se acontecesse alguma coisa, porque ele disse que o remédio dura 24 horas no organismo. Se eu bebo, ele não sabia que eu fumava, essa parte eu não contei para ele, tá? Ele disse, se tu bebe, a tua expressão, o remédio já corta o efeito. Então, se tu, de 24 horas vai durar 12 horas. Se nessas 12 horas tu tiver um estresse no teu dia a dia, a tua pressão pode dar um pico lá em cima. Só que tu não morre, sobrinha. Se tu morresse, tudo bem, ele falou. Tu não vai morrer. O que vai acontecer contigo? Vai te dar um AVC isquêmico, tu vai ficar toda torta, babando, usando fralda em cima de uma cadeira de roda, dando trabalho para os outros. Me deu um choque de realidade. Falou muitas coisas. Ele falou assim, tu que sabe, né, se é bom para os teus filhos que tu morra? De repente é bom, né? Não sei. Tu que sabe que é melhor para eles. Me deu um choque de realidade. Saí da minha família, fui para casa, que é a minha família de Cachoeirinha, vim até Porto Alegre, chorando. Mas chorando. Pensando, acabou. Não posso fazer mais nada que eu gosto. Me detonou assim, sabe? Mas, claro, eu acho que, com certeza, Deus usou meu tio para me dar um choque de realidade. Vim chorando até em casa, pensando, não vou poder fazer mais nada, não posso beber. Porque se eu não posso beber, eu não vou sair. Porque se eu sair com meus amigos, ou ver todo mundo bebendo, não vou beber. Então, para mim conseguir não beber, eu tenho que parar de sair. Que foi daí onde eu decidi, não vou botar mais um cigarro na minha boca. Não vou tomar mais um gole de bebida alcoólica, não vou. Para que eu faça isso, eu tenho que parar com as minhas noitadas, final de semana em festa. Aí eu parei radicalmente com tudo. Com a festa e com as bebidas. Mas ainda tinha um vazio lá dentro. Automaticamente fui perdendo muitos que eu achava que eram meus amigos. Que daí eu convidava as pessoas para ir lá em casa, final de semana, como sempre foi. Não tem graça, tu não bebe mais. Tu não faz mais nada. Aí tu não bebe, tu não sai, tu não fuma, tu não faz... Então, automaticamente fui perdendo as pessoas que eu gostava, porque eu gostava daquelas pessoas. E, automaticamente, perdendo as pessoas, cada vez mais triste, mais triste, mais triste. E isso, me sentindo sozinha. Aí começou a me dar uma vontade de vir na igreja. Aí eu pensei, qual a igreja adventista mais próxima da minha casa? Do Iguatemi. Aí eu vim sozinha, primeira vez. Os guris estavam com o Fernando no final de semana. Aí eu entrei na porta daquela igreja e enxerguei o pastor Ibson aqui. E justamente,
quando eu entrei, ia começar os 40 madrugadas, semana de oração. Aí eu comecei a vir na igreja, me fazendo um bem, e aquilo lá cada vez mais me puxando mais, o Espírito Santo me chamando para a igreja, e cada vez eu tinha mais vontade de vir, e mais vontade de vir. Aí comecei a trazer as crianças também gostaram da igreja, mas ao mesmo tempo eu estava duvidosa. Trabalhava no sábado, precisava de um emprego que não trabalhasse no sábado. Aí no meu trabalho surgiu uma vaga interna de 8 horas. Eu, é agora. Me inscrevi na vaga, participei de todas as seleções. Cheguei no último dia, não consegui a vaga. Me acabou de novo. Me detonei de novo. Eu disse, eu não acredito. Como é que pode, Deus, eu estou te pedindo, eu te pedi tanto o emprego de 8 horas. Agora me apareceu essa oportunidade e eu não consegui. Surge aquelas dúvidas que o pastor mesmo já tinha me explicado, que é o inimigo rondando a gente para dizer assim, viu, não adianta nada tu ir para a igreja. O que adianta tu fazer tudo isso? Tá. Fui, enfim, pensei, não posso parar por aqui. Deus deve ter algo melhor na minha vida. Cheguei em casa, triste, escutei, daí eu fui mexer no meu celular e escutei uma música. Do nada, eu tinha baixado no meu celular e caiu uma música da Aline Barros, que eu nunca tinha escutado antes na minha vida, que depois ele vai tocar lá para a gente ver a letra. Tocou aquela música, me deu uma aliviada, parece que tirou todo aquele meu estresse, a minha tristeza de não ter conseguido aquele emprego. Deus me levantou, me deu uma vontade imensa, assim, de Deus, muito obrigado, porque se tu não está deixando pegar esse emprego, é porque alguma coisa melhor vai aparecer para mim. Não deu 2 semanas, eu consegui um emprego de 8 horas, melhor do que onde eu estava, mais perto de casa, tenho 1h30 de almoço, consegui em casa. E essa música é uma música que me tocou muito, porque eu acho que foi o Espírito Santo que bateu no meu coração através dessa música, que essa música me deu uma vontade imensa de me batizar, de mudar de vida, porque na minha vida eu pensava só um milagre. E eu acho que hoje eu estar aqui na igreja é um milagre, porque só por Deus. Porque as pessoas que me conheceram antes falavam, capaz, a Josi na igreja nunca. Então, eu tenho certeza que Deus faz milagre na vida das pessoas, e aquele vazio que eu sentia, aquela solidão, passou, os problemas continuam, mas hoje eu sei que Deus está comigo e o Espírito Santo me acompanha todos os dias e me escuta. E me deu esses filhos maravilhosos, que são uma bênção na minha vida, que são os que me levantam também. Teve uma vez que teve uma cantata aqui na igreja e tinha um aniversário no mesmo dia. E eu falei assim, não vai dar para ir na cantada. Aí eles falaram para mim, o Henrique me olhou e falou assim, mãe, primeiro Deus. Aí eu disse, é verdade, filho, não posso esquecer. Então, ao mesmo tempo, eles também me ajudam muito. Agora vai tocar a música. Isso foi um pedacinho, senão eu ficaria a noite inteira aqui falando para vocês o que aconteceu depois, várias coisas, mas o tempo é curto. Mas só para passar a mensagem para vocês, que quando Deus chama, quando o Espírito Santo chama, não feche os ouvidos, porque vale a pena. A felicidade de saber que Deus está contigo, Ele sempre está, mas tu sente a presença dEle diariamente, todos os dias. Tá bom. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre.
Gente amada por Deus, muito boa noite. Eu estava numa expectativa em relação a essa quarta-feira, porque hoje nós estamos iniciando, como o Marcos já nos notificou, as quartas de poder. Nós já estamos com todo o programa preparado para o trimestre. Esperamos que, pela graça de Cristo, a igreja seja edificada na fé dos santos. Durante este mês de abril, o tema é a obra do Espírito Santo em favor da igreja, da família, de você, das pessoas e a obra do Espírito Santo nos últimos dias. E no mês de maio nós estaremos abordando a vida de oração de Moisés, de Daniel, de Paulo e acima de todos eles de Jesus Cristo. E no mês de junho teremos um tema intitulado Perdão Total. Estaremos vendo a questão dos 70 vezes 7 e assim por diante. Muito bem, hoje o ministro da Integração Nacional notificou que 56 municípios no estado, na região sul do país ou na região nordeste? Na região nordeste. Estão numa situação crítica que demanda preocupação. Lamentavelmente, esses 56 municípios provavelmente chegarão ao número de 105 municípios com um colapso na falta de água, onde famílias estão sofrendo, crianças estão sofrendo. Eu me lembro que em certa ocasião, quando eu estive trabalhando no meu segundo distrito, no Nordeste, eu fui para uma região onde eu aprendi a tomar banho com um copo de água. E só chegava água de 10 em 10 dias. E como é que você tomava banho com um copo de água, pastor? Eu colocava uma esponja no copo e passava no corpo. E assim a gente tomava banho. E o fato, queridos, é que com a falta de água, a vida fica quase não, impossível. Então vocês podem imaginar o drama desses municípios que envolvem centenas de milhares de pessoas. Mas a Bíblia nos fala que o Espírito Santo é a água da vida. A água da vida nas Escrituras não é Jesus. Jesus é o pão da vida, mas a água da vida é o Espírito Santo. O próprio Cristo declara isso no Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 37 a 39. O que é de uma igreja no estado de sequidão espiritual? O que é de uma igreja sem a água da vida jorrando, em nossa fé, em nossa espiritualidade? Então hoje nós queremos ver exatamente isso, a obra do Espírito Santo em favor da igreja. Por favor, abra o compêndio de Deus, Bíblias abertas, no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 32. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5, verso 32. O texto bíblico nos diz assim: grande é este o quê, queridos? Este mistério. E qual é o mistério que Paulo se refere? A Cristo e o que mais? E a igreja. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então note, Paulo aqui está fazendo uma comparação entre a vida conjugal, entre a união conjugal e a união espiritual. Ele faz um paralelismo. Ele apresenta, a relação conjugal entre marido e mulher, quando os dois se tornam uma só carne. Na realidade, é uma união que chega a ultrapassar a união entre pai e filhos. Um pai e um filho não formam uma só carne. Mas, biblicamente falando, um homem e uma mulher casados formam uma só carne. Tamanha deve ser a união entre marido e mulher. E ele então afirma que existe uma união mais íntima, que é a união entre Cristo e a igreja. Queridos,
A igreja aqui não é esse templo. Ele não se refere à igreja do ponto de vista físico. A igreja aqui sou eu e você. Ele está falando que nós podemos atingir um nível de união tão íntimo com Cristo, a ponto de nos tornarmos um com Cristo. Veja o que a palavra aqui nos diz, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. O texto bíblico nos diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vocês entenderam? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com quem? Com Cristo. Então, o texto aqui está falando de uma união muito íntima entre o divino e o humano, entre você e a pessoa de Jesus. E a obra do Espírito Santo em favor da igreja é exatamente, entre outras coisas, promover essa união, esta relação de aproximação entre o ser humano e Jesus. Pessoas que estavam longe de Deus, que não queriam saber nada de Deus e nem com a igreja, são tocadas e miraculosamente alcançadas, como nós vimos ainda há pouco testemunho, e são conduzidas à presença de Cristo para terem um relacionamento com Jesus e um relacionamento de uma união que ultrapassa a compreensão humana. Vocês vão ver por que esta união ultrapassa a compreensão humana. E foi exatamente o que aconteceu com a Josi. Deus deseja, através do seu Espírito, que nós estejamos unidos com Cristo e unidos uns com os outros. Portanto, a obra do Espírito Santo em favor da igreja é promover a união do ser humano com Cristo e de uns com os outros. Jesus colocou a igreja no mundo para ser um exemplo da união que o homem deve ter com Deus, a ponto de se tornar o seu corpo. Mas Satanás colocou o mundo na igreja exatamente para promover a desunião e representar a sua separação de Deus. Deus nos ajude para que a semelhança de João, a semelhança de Pedro, a semelhança de Paulo, possamos nos aproximar de Jesus e estarmos unidos com Cristo a ponto de nos tornarmos um só em o quê? Em espírito. Paulo então disse: vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Esses exemplos nos elucidam que esta união mística com Jesus, ela é real, ela é possível. Entenda isto. Ela é possível. E trata-se de uma realidade espiritual, subjetiva, mas verdadeira. E o que o texto nos perpassa é que esta verdade, ela proporciona vida e vitória. Que verdade? A minha união com Cristo. Por isso, então, voltando ao texto de Efésios, grande é este o que, queridos? Mistério. Que mistério é este? Disse ele: eu me refiro a Cristo e o que mais? E a igreja. O que significa mistério nesse texto? De acordo com o grego clássico, mistério significa exatamente o que nós já conhecemos. O que é mistério? Algo secreto, alguma coisa oculta. Isso não é mistério? O grego clássico tem exatamente esta definição. Mas nas religiões pagãs, mistério apontava para as doutrinas e as cerimônias secretas. No entanto, no Novo Testamento, a palavra mistério tem um significado surpreendente. Mistério significa algo que foi revelado. Nos escritos de Paulo, é isso que significa mistério. Algo que anteriormente estava oculto e que agora está revelado. Então, mistério nos escritos de Paulo significa exatamente isso. Quando ele falou, grande é este mistério, ele estava dizendo que já estava revelando
pela obra do Espírito Santo, por meio das Escrituras, exatamente o que antes estava oculto, principalmente aos gentios. Note o que Paulo aqui nos fala, por favor, Bíblias abertas nos últimos versos do livro de Romanos. Capítulo 16. Em Romanos 16, versículos 25 e 26, a palavra assim nos diz: ora, aquele que é poderoso para vos o quê? Confirmar segundo o meu evangelho. Note, este evangelho não é outro a não ser o evangelho de Cristo. A intimidade de Paulo com Jesus era tão íntima que o evangelho de Cristo se tornou o seu evangelho. Amém? Esse senso de posse, de pertencer é extraordinário. Quando você olha para a igreja do Iguatemi e diz a minha igreja, senso do pertencer, né? Ele diz o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. Então veja, se o mistério foi revelado, deixou de ser o quê? Mistério. Revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. E que agora se tornou o quê, queridos? Manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, aquilo que era desconhecido para as nações, por meio do evangelho, que transpôs as fronteiras da Judéia e se tornou um movimento com uma mensagem universal, agora este mistério foi revelado aos gentios, de que é possível você ter um relacionamento com Deus, diferente dos deuses pagãos, que é possível você ser filho de Deus, se reconciliar com Deus, receber o perdão e o poder de Deus, e ter um relacionamento tão íntimo a ponto de se tornar um em espírito com o Filho dele. Esse é o mistério entre Cristo e a igreja, que nós podemos atingir esse nível de espiritualidade em nossa vida. Agora, o que acontece é que o mistério revelado, ele não é completamente compreendido pela razão humana, ele é compreendido em parte. Você tem acesso ao conhecimento, mas esse conhecimento te dá apenas uma noção da profundidade do mistério revelado. Veja, por favor, o que diz 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Primeiro Coríntios, capítulo 13, versículo 12, diz assim: porque agora vemos como em espelho. Lembre-se que o espelho desta época de Paulo era uma placa de bronze polida com areia, onde você tinha apenas uma ideia da sua imagem. Esse era o espelho. Obscuramente, então, veremos face a face. Agora, conheço o quê, queridos? Conheço o quê? Em parte. Então, conhecerei como também sou o quê? Conhecido. Vocês perceberam, então, o que é que Paulo aqui está dizendo? Que o mistério revelado, ele nunca vai ser completamente compreendido pela razão humana. Você conhecerá apenas em parte. Você terá apenas uma noção desse mistério que Deus revelou. Mas essa noção já é mais do que suficiente para te impulsionar para os braços de Deus. Queridos, entendamos, nós temos apenas uma noção de quem é a pessoa de Jesus. E já ficamos encantados, impressionados com o jovem Deus. Nós não o conhecemos ainda de forma plena. Conhecemos em parte a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, sabe, a obra do Espírito Santo em favor da igreja. Conhecemos em parte os planos e propósitos de Deus para os seus filhos. Conhecemos em parte, nós temos apenas uma noção dos mistérios revelados nos Evangelhos e no Novo Testamento.
apenas uma noção. E se com esta noção, sabe, você já foi tocado e conduzido, sabe, a entregar a sua vida a Jesus Cristo, isso já é algo extraordinário. Mas saiba que o que nós conhecemos é apenas uma parte de um todo que na sua essência é infinito e eterno. Você compreende isso? Grande é este mistério. Mas me refiro, disse Paulo, a Cristo e o quê? E a igreja. Uma noção da intimidade e da união que podemos ter com Cristo através da atuação do Espírito Santo. Eu quero que você entenda hoje o que o Espírito Santo faz em favor da igreja. O Espírito Santo transforma a igreja em uma comunidade de amor repleta de homens e mulheres transformados à semelhança de Cristo. O grande sonho do Espírito Santo é que a igreja esteja repleta de pessoas que conseguem projetar por suas palavras, seus atos, sua vida, a imagem de Jesus Cristo, ainda que em parte e obscuramente. Mas é isso, que cada um de nós seja um reflexo de Cristo. O Espírito Santo trabalha em favor da igreja para que a inspiração da igreja, a motivação, a meta da igreja e tudo possa convergir para Cristo. Então, queridos, a igreja precisa ser cristocêntrica e não antropocêntrica. Cristo deve ser o centro da igreja para ser o centro da nossa vida. Packer é o autor do livro A Dinâmica do Espírito. Ele fala sobre o holofote do Espírito Santo. E o holofote do Espírito Santo não está voltado para a pessoa do Espírito Santo. O holofote do Espírito Santo está focado em Jesus. Você nunca vai ver nas Escrituras, nunca, o Espírito Santo dizendo, olhe para mim. Você nunca vai ver o Espírito Santo dizendo, ouça minha voz. Você nunca vai ver o Espírito Santo dizendo, siga-me. Você nunca vai ver o Espírito Santo dizendo, por favor, venham a mim. Não. Você vai ver sempre o Espírito de Deus dizendo, olhe para Cristo. Ouça o que Ele tem a dizer. Siga-o. Vão até Ele. Então, o foco do Espírito Santo não é Ele mesmo, mas é Jesus. Então, precisamos entender, queridos, que apesar de falarmos a respeito do Espírito Santo, o próprio Espírito mostra para onde os nossos olhos devem estar voltados, para onde a nossa mente deve estar focada, para Jesus Cristo. Então, por favor, entenda que Jesus é, na realidade, o ponto de convergência de tudo que nós somos, temos e fazemos pela atuação do Espírito Santo. Mas ainda assim, ainda que o foco seja Cristo, o Espírito Santo, ele é vital para a igreja. Deixe-me te fazer aqui uma declaração nesta noite. Não haveria um só cristão, nem tampouco uma só igreja, inclusive a igreja do Iguatemi, se não fosse o Espírito Santo. O sacrifício de Cristo na cruz não teria nenhum poder na minha e na tua vida, se não fosse a atuação do Espírito Santo. Se não fosse a atuação do Espírito Santo, nós dobraríamos os joelhos e não dobraríamos a nossa vida. Se não fosse a atuação do Espírito Santo, nós saberíamos sobre o amor, mas não escolheríamos amar. Se não fosse a atuação, queridos, do Espírito Santo, nós não estaríamos nem mesmo hoje à noite aqui nesta igreja. Veja o que a Bíblia nos fala. Por favor, Bíblias abertas. Vejamos, por gentileza, aqui mesmo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for por quem, queridos? Pelo Espírito Santo.
Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Aí você diz, pastor, o que é isso? Eu posso dizer sim, Senhor Jesus. Queridos, entenda. Mais de 300 vezes nas epístolas escritas por Paulo, ele usa a expressão Senhor se referindo a Jesus. E quando ele fala Senhor Jesus, ele quer dizer, Jesus tem um controle da minha vida. Eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade de Cristo. Eu sigo a Jesus, custe o que custar. Porque somente César queria ser reconhecido como Senhor nesses dias. E a declaração Jesus Cristo é Senhor tinha uma implicação política extremamente comprometedora. Então ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Isso evidencia, queridos, que ninguém seria cristão se não fosse a atuação do Espírito Santo. Então nós estamos hoje aqui porque o Espírito de Deus habita em nós. E nós recebemos a porção diária do seu Espírito. Jesus, ao ressuscitar, ele disse para a igreja que desejava-lhes a paz e soprou e disse, recebei o quê? O Espírito Santo. Precisamos desejar uns aos outros o recebimento do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não há poder espiritual. Por isso a Bíblia diz em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E esse Espírito então me impulsiona para os braços de Cristo, para os braços de Deus, de uma forma surpreendente e extraordinária, como aconteceu aqui com o testemunho que nós ouvimos da Josi. Obra de Deus. Eu estar hoje aqui é obra do Espírito Santo. Sermos adventistas é coisa de Deus. Quem seria você se não fosse o Espírito Santo trabalhando em tua mente e em teu coração? Quem seria você? Agora, queridos, que nos conscientizemos que sem o Espírito Santo nós não somos o quê? Nós não somos nada. E que precisamos, como igreja, ouvir a voz do Espírito Santo. E foi exatamente o que aconteceu com a igreja no livro de Atos. A igreja ouvia a voz do Espírito Santo e era guiada pelo Espírito Santo. E o que nós precisamos como nunca é exatamente dessa experiência que os cristãos da igreja de Corinto tiveram. A experiência com a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós podemos ter comunhão com o Espírito Santo. E como nós temos comunhão com o Espírito Santo? Nós temos comunhão com o Espírito Santo quando nós o conhecemos, quando nós caminhamos com Ele, quando nós convivemos com Ele, quando nós confiamos nele e quando nós confidenciamos coisas que nunca diríamos para ninguém, mas confessamos para quem? Para o Espírito Santo. Aí você tem comunhão com o Espírito de Deus. E a maior advertência que nós encontramos na Bíblia a respeito do Espírito Santo e da igreja, para nós concluirmos, nós encontramos em 1 Tessalonicenses, por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 5, a maior advertência da Bíblia a respeito do Espírito Santo e a igreja. Capítulo 5, verso 19, alguém pode ler para nós? O que é que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19? Não o quê? Apagueis o Espírito. Como eu e você podemos apagar a chama de Deus? O Shekinah que estava no santuário terrestre e agora foi restaurado no templo da alma humana através da presença do Espírito Santo. Como você pode apagar a presença de Deus na sua vida interior? Porque eu preciso de Cristo para obter a vida eterna, mas eu preciso do Espírito Santo para transformar minha vida interna. Como então você pode apagar a chama do Espírito Santo no templo da sua alma? Quando você, lamentavelmente, deixa de orar,
deixa de meditar na palavra de Deus, chega à conclusão de que não tem mais tempo para Deus. Gradativamente você vai apagando a atuação do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em tua vida, sim ou não? Quando você negligencia a sua espiritualidade e coloca Cristo, quem sabe, em último lugar na sua vida, você corre o risco de gradativamente, queridos, apagar a presença do Espírito Santo na tua vida. Você corre o risco de apagar a presença do Espírito Santo em tua vida, quando, lamentavelmente, você se envolve com um pecado acariciado, que vai tirando a tua atração por Cristo, pela igreja, pela Bíblia, e faz com que você vire as costas para Deus e tome um outro rumo na tua vida. Isto apaga o Espírito Santo. Apagamos o Espírito Santo quando, lamentavelmente, nós idolatramos o ego, colocamos o eu em primeiro lugar e, lamentavelmente, não dizemos não ao eu e sim a Jesus. Corremos o risco de apagar as impressões do Espírito Santo. Deus nos ajude, a fim de que, pela sua graça e o seu poder, a obra do Espírito Santo em favor da igreja é em favor de mim mesmo, porque eu e você somos a igreja. E Ele, na realidade, restaura a presença de Deus em nossa vida através do seu amor que é derramado em nossos corações. E quando isso acontece, você começa a olhar para as pessoas como Jesus olhava. Você começa a olhar para Deus com outros olhos. Você começa a olhar para a igreja com outros olhos. Você começa a olhar para o mundo com outros olhos. Você começa a olhar para a Bíblia com outros olhos. Porque o Espírito Santo muda o nosso olhar e faz com que as nossas crenças e valores sejam completamente transformados pelas crenças e valores de Cristo. E aí sim, nessa união com Cristo, a Bíblia diz que dois não andam juntos se não concordarem. Eu passo a concordar com Jesus no que Ele pensa, no que Ele diz, no que Ele propõe. E quando há essa relação de harmonia entre eu e Cristo, começa a haver então uma união profunda, espiritualmente falando. E acontece o que nós lemos no texto de 1 Coríntios 6,17, o que foi que nós lemos? Que eu e o Senhor, em espírito, nos tornamos quantos? Nos tornamos um. Quando você se une com a pessoa de Cristo, pela ação do Espírito Santo, sua visão de mundo, sua visão de vida, muda radicalmente. Isto é obra de Deus na nossa mente, no nosso coração, através da pessoa do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que Deus nos proporcione esta alegria, esta experiência, que ela seja real na nossa vida, que ela saia das páginas da Bíblia para as páginas da nossa vida diária, em Cristo Jesus. Amém. Olá, boa noite a todos. Eu estava pensando o que eu falaria para vocês na hora de convidá-los à oração. E agora me chegou um texto que eu quero ler rapidinho para vocês. Sejam alegres em qualquer situação, orem o tempo todo. Deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam neste mundo. Então, o meu convite é que nós nos reunamos agora em grupos de 4 ou 5 pessoas e nós agradeçamos a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo por essa oportunidade que nós temos de estarmos na casa dele, de ouvirmos sobre as suas promessas e que nós peçamos a ele que nos dê sempre, todos os dias, nas nossas lutas, nos nossos problemas, mais alegria e mais amor para dividir com os nossos semelhantes. Vamos nos reunir, então, em grupos de 4 ou 5 pessoas.